Retomando aí, gente, para finalizar, nós vamos trabalhar agora com uma teoria que vocês não vão encontrar em muitos livros, mas ela é frequentemente utilizada pelo Supremo, é o chamado controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade. Essa teoria foi criada pelo autor chamado Valério Mazzuoli. Mazzuoli aí com 2 Es, tá? E o que prega Valério Mazzuoli? Porque ela é tão utilizada pelo Supremo. Vamos lá então, no livro dele, se eu não me engano, tem lá no Viana Virtual também, vocês vão encontrar essa teoria e algum outro autor assim de direito internacional vai citar essa teoria do Mazzuoli. Quando a gente fala de controle, o que vem logo à cabeça da gente? Vem o chamado controle de constitucionalidade, que a gente aprendeu lá em direito constitucional. Controle de constitucionalidade é quando a gente utiliza como parâmetro das normas que estão abaixo da Constituição a própria Constituição Federal. Se a Constituição é a norma suprema do nosso ordenamento, todas as normas que estão abaixo da Constituição devem obediência à própria Constituição. É o que a gente chama, então, de controle de constitucionalidade. Então, quando o parâmetro do controle é a Constituição Federal e todas as normas devem obediência à Constituição Federal. Para o Valério Mazzuoli, não só a Constituição poderia ser parâmetro de controle das normas do direito internacional. Para ele, os tratados de direitos humanos, esses tratados a gente já viu, podem ter inclusive status de norma constitucional, esses tratados também poderiam ser parâmetro de controle das normas do direito interno. Então, quando o parâmetro de controle for a Constituição, controle de constitucionalidade. Quando o parâmetro de controle das normas inferiores for qualquer tratado internacional de direito humano, nós vamos chamar de controle de convencionalidade. Aqui, não importa qual status esse tratado vai ter no nosso ordenamento. Se estamos comparando uma lei interna, por exemplo, uma lei ordinária, uma lei complementar, frente a um tratado internacional de direitos humanos, seja esse tratado com status supralegal ou status constitucional. Nós estamos diante do controle de convencionalidade. Então, comparei uma lei ordinária com um tratado internacional de direito humano, seja esse tratado de direito humano, status supralegal ou status de emenda constitucional, não importa. Se é um tratado de direito humano, controle de convencionalidade. É a mesma ideia do controle de constitucionalidade, só que no controle de convencionalidade, o parâmetro utilizado não é a Constituição Federal, mas sim os tratados de direitos humanos com status supralegal ou com status de norma constitucional. E os tratados internacionais que não versem sobre direitos humanos também vão ser objeto aí parâmetro de controle? Eles também poderão ser parâmetro de controle. E o autor vai chamar esse parâmetro de controle de supralegalidade. Então, quando eu comparar normas que estão abaixo de uma lei ordinária, por que lei ordinária? Lembra que os tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos adentram no nosso ordenamento com status de lei ordinária. Então, se eu quiser comparar, por exemplo, uma portaria, uma resolução, que são normas que estão abaixo das leis ordinárias, com um tratado internacional que não verse sobre direitos humanos, eu estarei diante de um controle de supralegalidade. Então, só para recapitular, controle de constitucionalidade, parâmetro é a Constituição. Controle de convencionalidade, o parâmetro são os tratados internacionais de direitos humanos, com status de norma constitucional ou com status de norma supralegal. E o controle de supralegalidade,
O parâmetro são os tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos, adentram no nosso ordenamento com status de lei ordinária e eles podem servir de parâmetro de controle para as normas que estão abaixo das leis ordinárias. Em 2015, o Supremo utilizou o controle de convencionalidade para adequar o Código de Processo Penal com o Pacto de São José da Costa Rica. Ele mandou acrescentar ao Código de Processo Penal a chamada audiência de custódia. O que é essa audiência de custódia? Lá no Pacto de São José da Costa Rica, prevê que quando uma pessoa é presa em flagrante, ela deve ser apresentada ao juiz num prazo de até 24 horas da prisão, para o juiz verificar se aquela prisão foi justa, se cabe fiança, se aquela pessoa sofreu algum tipo de agressão, de violência durante a sua prisão. Só que o CPP não previa esse prazo de 24 horas. Lembra que o CPP está abaixo do pacto na nossa estrutura, no nosso ordenamento. O CPP é uma lei comum e o pacto tem status supralegal. Assim, para que a lei inferior, CPP, esteja em consonância com o Pacto de São José da Costa Rica, norma superior por quem tem status supralegal, a norma superior é um tratado de direito humano. Então, o que o Supremo utilizou nesse caso? O chamado controle de convencionalidade. Tudo bem? No próximo bloco, a gente continua.